A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Irmãos, isso é poderoso. É um dos maiores presentes que Deus nos deixou através de Jesus, é a liberdade de cada um de nós falar com o Senhor. E Ele falar conosco. É uma conversa. E isso o inimigo não suporta. O inimigo não suporta essa condição, né? Ele faz de tudo para impedir que nós tenhamos a oportunidade de falar com o Senhor. Porque quando nós falamos com o Senhor, com fé, Ele ouve e Ele responde. Louvado seja o nome do Senhor. E fiquei feliz também, porque no domingo, eu não lembrava, né, que é o dia do jejum e oração em todas as nossas denominações. Então é bem oportuno mesmo falar sobre isso nesta noite, né? E isso é do Senhor, isso é do Espírito Santo. E eu fico feliz, diminui um pouco a nossa responsabilidade, porque eu sei que o Espírito Santo já está falando no coração de cada um. Ministrou no meu coração, vai continuar ministrando, e eu tenho certeza absoluta que você não voltará da mesma maneira que entrou. Glórias a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, dia desses, o reverendo Daniel ministrou aqui, aqui uma palavra sobre fé racional. Eu me lembro que ele estava ensinando sobre fé, e ele deu até alguns exemplos, que ele ia comprar um carro lá, e tal, um carro caríssimo, né? E ele perguntava, isso é fé? Não, isso é loucura. E ele falou assim sobre fé racional. E eu fiquei com aquilo fervilhando. Fervilhando, que o senhor fala, né? Fiquei com aquilo fervilhando no meu coração alguns dias. Como conciliar a fé, que é algo ilógico, né? A fé, a descrição bíblica de fé é algo estranho assim para a mente humana, né? Porque é a convicção daquilo que se espera e a certeza daquilo que a gente não vê, né? Então, conciliar isso com racionalidade, com razão, eu falei, como será que é isso, né? E eu comecei a ficar fervilhando esse pensamento. E aí, irmãos, isso reside nessa questão, uma coisa importantíssima, que a palavra pregada aqui no púlpito, ela, às vezes, 30 minutos, 40 minutos, às vezes 1 hora, mas depois ela está semeada, se você cuidar dela, se você não desprezar ela, depois que saiu para fora, se você continuar cuidando dela na tua mente, aleluia, ela vai gerar um fruto maravilhoso, aleluia. Ela tem poder para transformar, para mudar, e a pergunta é, o que nós fazemos com a palavra que nós recebemos na igreja, né? Nós aceitamos, recebemos a palavra, nos alegramos, nos emocionamos, mas depois que nós saímos daqui, o que fazemos dela, né? Mas quando nós realmente ficamos com aquela palavra, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com aquilo, né? Deus certamente vai falar e vai fluir algo maravilhoso, vai mudar algo tremendamente, poderosamente na nossa vida. E aí, eu entendi que para romper limites, nós precisamos aprender a orar. Nós estamos falando da fé, vamos falar de oração, mas a oração, ela para ser uma oração respondida por Deus, uma oração eficaz, ela precisa passar por alguns critérios, que às vezes nós não observamos. A oração eficaz, ela tem algumas coisas que nós precisamos aprender para que tenhamos êxito na nossa oração. Amém, irmãos? Os irmãos vão entender melhor durante aqui, porque foi o que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, né? E para romper limites, nós precisamos aprender a orar, né? E é oportuno porque nós estamos orando nos grupos de comunhão,
teremos o culto de domingo agora, que é de oração e jejum. E quanto mais nós nos aprofundarmos na oração, mais o Senhor vai nos abençoar, porque Ele já proveu. E aí está um grande segredo. Por que a fé é racional? Porque nós nos surpreendemos a Deus com os nossos pedidos. Não, Deus já proveu todas as nossas necessidades. Deus já proveu tudo aquilo que nós precisamos, e Ele sabe até o que a gente vai pedir. Glória. Aleluia. Por isso que a fé, ela precisa ser racional mesmo. A gente precisa saber como pedir, o que pedir, em que circunstância pedir, para alcançar, porque muitas vezes nós oramos, não recebemos, e não é falta de fé, também não é infidelidade de Deus. Existe um caminho a ser caminhado, percorrido. É como se eu estivesse numa porta, a porta fechada, e eu tento abri-la, tento forçar, bato na maçaneta, esmurro a porta e não vai se abrir. Mas se eu tiver aquela chave, a chavinha certa, a chave correta, a gente vai colocar a chave correta. Pode ter um molho de chaves, você de repente coloca a chave errada, não vai abrir, outra chave errada não vai abrir, mas aquela chave certa, você vai colocar, a porta vai se abrir, e você vai entrar. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos de oração e de fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse é um princípio central, irmãos, indicando que a fé sincera e ativa, ela é gerada e fortalecida ao escutar, compreender e praticar a palavra de Deus. E se nós olharmos, verificarmos, observarmos bem, nós precisamos ter esses critérios, inclusive de observar e praticar a palavra de Deus. E aí quando nós oramos, nós vamos estar tão íntimo de Deus, que nós já vamos saber como pedir, e aí vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa, aleluia, e que está aqui no capítulo 4 de Tiago, no versículo 3, é ter a motivação correta, a motivação certa para a oração. Pedis, lá diz em Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Aqui tem uma outra versão, pedis não recebeis. Se quiser colocar pode deixar assim mesmo, tá bom, a maravilha, assim não faz confusão com a versão que eu estou usando. Mas olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para gastar com suas próprias necessidades, com seus próprios deleites. Esse é um critério. Muitas vezes nós oramos, não recebemos, e às vezes pensamos, Deus não ouviu minha oração. Ele ouviu sim, mas muitas vezes o que nós estamos pedindo é algo para nosso conforto, é algo para a gente mesmo, algo da nossa mente, algo que é da nossa vaidade até. Deus, Ele não financia vaidades, irmão. Quando a oração é movida pelo ego, ela não sobe aos céus. Oração não é ferramenta para satisfazer o nosso capricho, O altar não é balcão de desejos, meu Deus, aleluia. Irmãos, o que eu estou pedindo é para mim ou é algo que glorifique a Deus? Esse é um ponto que nós precisamos entender, conhecer, saber, para que a nossa oração ela comece por um caminho correto. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, eu quero ficar rico, porque eu tenho necessidades, eu quero até fazer isso, eu quero ajudar, eu quero fazer. E às vezes a gente pede mesmo até ficar rico, ter condições para poder financiar até a obra missionária, ou então ajudar alguns projetos, e até isso que nós pedimos é algo para nos satisfazer. Porque Deus não quer que eu financie, Ele quer me usar para levantar entre todo mundo, dividir, aleluia, dividir essa tarefa. Deus não quer apenas que eu seja abençoado, Ele quer que através de mim, Ele possa mover pessoas que possam ajudar. Tem sido uma experiência
tremenda essas campanhas que nós temos feito para Moçambique, né? A campanha da Bíblia, por exemplo, né, para a compra das Bíblias. Eu creio que passou aqui algumas vezes, eu enviei também no grupo, alguns grupos, do pastor Deves, entregando as Bíblias lá. Irmão, eu tinha vontade, se eu tivesse recurso, tenha certeza, se eu fosse uma pessoa cheia de dinheiro, eu talvez tivesse ido pessoalmente para lá, comprar as Bíblias lá, ajudar a distribuir, porque é bem mais fácil. Se você tem um coração generoso e você tem recurso, é bem mais fácil do que você ir lá para a internet, você passar a noite às vezes sem dormir, você ficar preocupado com a necessidade lá, e tentando falar com pessoas aqui, alguns atendem, outros não, né? É muito mais fácil você fazer, mas não é isso que Deus quer. Deus quer te usar, aleluia, para mobilizar, para mover pessoas, para ajudar a fazer essa obra. Para que cada um descubra o poder e a alegria de ser um canal de bênção. Imagina se todo mundo tivesse condição de fazer sozinho. Se todo mundo fosse capaz de fazer sozinho. Aí talvez o favor de Deus não tivesse tanta importância. O trabalhar de Deus talvez não tivesse tanto peso, né? Porque quando a gente ora e Deus levanta os recursos, Deus faz, a gente vê que é milagre, né? Aqui o pastor Vinícius estava contando aqui da provisão de Deus. Irmãos, eu tenho experiências da provisão de Deus, eu tenho vivido a experiência da provisão de Deus de uma maneira tão tremenda, mas tão tremenda, né? É aquele uau! Deus quer que você, cada dia, tenha um uau, como Deus é bom, como Ele é poderoso, como Ele provê, como Ele faz. É muito melhor do que eu ter e para resolver as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo critério, irmãos, é ter um coração alinhado e limpo. Lá no Salmo 66, 18, diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, quando nós vamos orar, ali em Isaías também, capítulo 59, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, um critério também para a nossa oração ser ouvida é que nós tenhamos o nosso coração limpo, que nós não tenhamos nada encoberto, pecado não confessado, pecado encoberto, que iniquidade aqui, falando em Isaías, iniquidade é bem pior ainda, porque o pecado eventual, na hora a gente se lembra, se arrepende, ora, e Deus perdoa, porque Ele é bom, aleluia, e misericordioso, e a graça dEle está derramada. Dia desses eu estava lá em Socorro, nós fomos buscar água lá na bica. Eu sempre lembro desse exemplo, essa ilustração. Existe lá uma bica, existe em vários lugares, mas tem uma bica lá, a gente vai buscar água, né? Vai com um garrafão, enche o garrafão, né? Se for lá com um tambor, enche o tambor. Se for com um caminhão-pipa, vai demorar um pouquinho, mas enche o caminhão também, né? E a gente sai de lá e aquilo continua jorrando, não tem nem torneira, jorra dia e noite. A graça do Senhor, ela jorra dia e noite. Eu não sei quanto você precisa, se uma garrafa é suficiente para você, ou se você precisa de um tambor, ou se você precisa de um caminhão, mas o que você precisar, a graça está jorrando lá, a graça continua jorrando. Aleluia. Mas a iniquidade, irmãos, a iniquidade é o pecado que a gente já não identifica mais. O pecado que a gente tinha abandonado quando recebeu Jesus, fomos limpos, perdoados, e a gente começa a cometer coisas de novo. E aí vai deixando aquilo, e aquilo vira hábito de novo. Aí é um pecado que para nós já não é mais pecado. Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, isso é iniquidade, e a iniquidade impede as nossas orações de serem ouvidas. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus, mas Deus está nesta noite nos lembrando sobre isso. O Espírito Santo está falando conosco. Aleluia, não é o apontar o dedo, não. Deus falando que Ele quer responder, Ele quer ouvir, mas que Ele precisa que você tome consciência disso.
Aleluia. E não se acomode com um pecadinho que ficou acomodado lá. Não se acomode com um pecado que ficou escondido lá, com um hábito que voltou, que você não fazia mais, sabe que é errado, mas voltou a ser normal. Não, Deus está falando nessa noite, deixa isso aí, renuncia a isso, limpa o coração, porque eu quero te ouvir, eu quero te abençoar, eu quero realizar através de você. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um outro critério, uma outra condição é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é uma condição também para que a nossa oração seja ouvida. Sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que oram quando precisa. É campanha, se humilha, põe o rosto no pó, chora, recebeu, esquece de Jesus. Esquece de Deus. Há pessoas, irmãos, que vêm para o culto e aqui recebe, chora, louvado seja o nome do Senhor. No culto é uma bênção, mas saiu dali durante a semana, Jesus fica em casa, Jesus fica na igreja. A vida da pessoa lá fora, no trabalho, na escola, não condiz com aquilo que ela é na igreja. Não, irmãos, nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos ser testemunha, nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser luz do mundo, aonde nós estivermos. Sendo assim, na prática do Evangelho, da Palavra de Deus, a nossa oração certamente será ouvida. Não é porque Deus ele impõe condição para abençoar, não, é porque tudo já está provido. Tudo já está provido, e nós precisamos da fé, nós precisamos dessas condições, para podermos tomar posse, aleluia. É como se houvesse aqui um andaime, quem mexe com construção aí, né, sabe do que eu estou dizendo, um andaime alto, né? E ali nesse andaime alto estão tudo as bênçãos, tudo aquilo que nós precisamos, e agora é alto, como é que eu faço? Então eu coloco uma escada, e esses são os degraus, para alcançar, para tomar posse daquilo que Deus colocou. Talvez não esteja ao alcance agora, por conta dessas coisas, mas cada renúncia, cada coisa que eu faço, buscando esse alinhamento com Deus, buscando essas coisas da palavra, vai nos aproximando mais de tomar posse da bênção, que já é nossa, já foi gerada, já foi prometida, por um Deus fiel, que não falha, não se arrepende, não muda. Aleluia, Deus não mudou, aleluia, o que Ele pensa de você, aleluia, Deus não mudou o que Ele prometeu para você. Eu lembro bem da campanha que nós tivemos ano passado, né? Aleluia, dos pastores que aqui estiveram pregando, vários deles falaram, Deus não se arrependeu do que Ele prometeu. Tem promessa? Deus não arrependeu. Aleluia, muitas vezes nós temos que olhar para o retrovisor um pouquinho, para saber o que é que está acontecendo, onde volta, onde você caiu, onde ficou alguma coisa errada, volta lá, conserta e vem, aleluia, sobe os degraus, porque o Senhor tem bênçãos tremendas, o Senhor já proveu, a promessa não mudou, e o que Ele tem é grande, é forte, é poderoso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, outra condição é a fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela não pode ser uma fé fundamentada num livro ou numa frase de autoajuda, não. A fé não pode ser uma coisa que alguém fala para você, acredita, o que o seu coração fala, né? A Bíblia relata que o coração do homem é enganoso, né? Louvado seja Deus. Não, irmãos, uma pessoa que, me perdoem os que estiverem ouvindo de repente, aí me assistindo pela internet, mas alguém que busca em um ídolo a resposta para a sua vida, isso não é fé. Isso é ignorância, mas ignorância em relação à palavra. É ignorância não pejorativa, de maneira pejorativa, mas é aquela ignorância de não conhecer a palavra. Muitas vezes nós achamos que temos fé, mas aquela fé é algo que é sentimento. Parece que eu estou com o coração queimando aquele dia. Ora, a fé não é sentimento, a fé não é sensação, a fé é algo genuíno gerado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte genuína, é a única fonte de fé. Aleluia.
E quando nós ouvimos falar assim que a fé vem por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus, é interessante porque os irmãos já estiveram com alguém durante o dia, seja no trabalho, alguém que só conta tristeza. Alguém que só conta as coisas de tristeza, de doença, de coisa. Irmão, chega tarde, você está cansado. Aleluia. A gente fica mal também, né? De tanto, você vai falar uma coisa, a pessoa vem contando outra, e contando outra, aquilo vai derrubando a gente. Aleluia. Mas quando você está perto de alguém que dá glória a Deus, alguém que conta testemunho, alguém que conta as coisas, os milagres que Deus faz, cada uau que Deus faz na vida da pessoa, aquilo levanta a gente. Aleluia. E eu quero dizer para você, todos esses uaus que nós precisamos estão na palavra de Deus. Ela é a fonte de fé, ela é a fonte que gera, aleluia, a fé genuína. Louvado seja Deus, necessária também para que a nossa oração seja ouvida. Está tudo provido? Aleluia. Está lá no andaime. Se você fizer isso aí, pode ir lá subir os degraus e tomar posse. Isso é fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pastor, ele falou bem na semana passada, se Deus mandar aí, vai. Né? Se Deus não falar, não vai. Irmãos, se estiver alinhado com a palavra de Deus, é Deus falando. Aqui não sou eu falando, aleluia. Não é Isaías, não é Tiago, não. É a boca de Deus falando através desses homens. Então, se estiver alinhado com a palavra de Deus, aleluia, você pode ir, sobe os degraus, aleluia, o degrau da motivação, o degrau do alinhamento com Cristo, o degrau da confissão de pecado, da renúncia, o degrau da fé, sobe, aleluia, e toma posse da vitória, toma posse da bênção. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, já está indo para o final aqui. Glória a Deus. Também, e agora é uma situação bastante delicada, né? Principalmente nos dias de hoje, das condições também para que a nossa oração seja eficaz, ela seja ouvida, é liberar perdão. E aí, irmãos, é um momento delicado, porque pedir perdão e perdoar é algo muito, muito difícil. Para algumas pessoas, para alguns é fácil, né? Aleluia, mas para algumas pessoas, eu conheço famílias divididas, famílias ricas divididas, que eles morreram sem se falar. Um odiava o outro, né? Conheço pessoas que não se falam, irmãos, familiares, que não conversam, não se falam. E pasmem, muitas vezes no convívio da igreja, e esse é um grande segredo, né? Contra aqueles que falam, os desigrejados, né? Aleluia. O grande desafio, aleluia, do crente aqui na terra é viver em comunhão. O grande aprendizado, nós podemos orar, falar com o Senhor, viver com o Senhor. Aliás, quando a gente sai daqui, cada um vai para um lado, enfrentar cada um o seu desafio, o desafio de cada um é diferente, aleluia, mas estar em comunhão, aleluia, ser igreja é uma grande necessidade. A Bíblia toda fala sobre isso, aleluia. É ali, é sendo comunhão, é sendo igreja, que a gente aprende a perdoar, que a gente aprende a conviver com os diferentes. E quantas vezes eu não estou bem, passo perto de alguém que não cumprimenta, ou alguém fala alguma coisa e eu entendi errado, e aí de repente aquilo gera uma mágoa, gera uma tristeza no meu coração, e eu já não quero mais conversar com aquela pessoa, eu não quero perdoar aquela pessoa. Não, para mim ficou para lá, deixa para lá, já, tranquilo, para mim está resolvido. Não está resolvido. Se você quer tomar posse da bênção, se você quer ter vitória, quer ter sua oração ouvida, você precisa liberar perdão. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui em Marcos, capítulo 11, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Aleluia. E o 26 diz assim: mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu
não vos perdoará as vossas ofensas. Os irmãos percebem como que isso é triste, como isso é forte, e como é uma coisa que não se pode adiar, porque se Deus não perdoa, eu estou entendendo, isso envolve salvação. Isso não envolve só prosperidade, resposta da oração. Isso vai mais profundo ainda. Isso envolve salvação. Então, irmãos, em nome de Jesus, não deixa que nenhuma raiz de amargura, nenhuma contradição no seu coração, uma contrariedade, nenhuma mágoa te impeça de ter a sua oração respondida. Aliás, e muito mais, nós vamos deixando, vai passando semana, passando mês, passa ano, e Jesus vem, irmãos, Jesus está vindo, e de repente nós pensamos que está tudo bem, e não está tudo bem. Lembra que Sansão, depois das várias tentativas de prendê-lo, quando realmente cortaram o seu cabelo, ele estava dormindo, cortaram o seu cabelo, e ele, mais uma vez, ele se levantou e partiu para cima dos soldados, como das outras vezes, pensando que o Espírito Santo ainda estava sobre ele. Ele achava que o Espírito Santo ainda estava sobre ele, e descobriu ali que não estava mais. Muitas vezes nós pensamos, nós não podemos ficar achando, pensando, não, nós precisamos rever a nossa comunhão, e se tem, mesmo que seja uma dúvida, irmão, olha, me perdoe em nome de Jesus, aconteceu isso assim, eu confesso que eu reconheço que eu passei um tempo com muita tristeza, mas eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Se alguém vier pedir perdão, não impõe condição não, está perdoado em nome de Jesus, está perdoado em nome de Jesus, aleluia, porque perdoar, liberar perdão, é uma das condições para ter a oração respondida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos um tempo que é muito fácil isso. Uma mensagem de WhatsApp, há uma publicação no Facebook, uma foto que saiu lá, traz tristeza no coração. E tristeza na distância, porque você não está próximo da pessoa. Não resolve, deixa para resolver daqui a alguns dias, não, quando eu encontrar, e quando eu encontrar, aquilo já fez um estrago, aquilo já cicatrizou, aquilo já ficou ali, e se acomodou, não, tá bom assim mesmo, deixa quieto, não, mas, não, olha, eu já liberei perdão, não, irmãos, precisa ver conserto verdadeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor realize o que Ele quer realizar. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida, Deus tem promessa na tua vida, você tem pedido para o Senhor algo tremendo espiritual, tem pedido dom, tem pedido sabedoria, tem pedido que o Senhor use a tua vida, mas para isso acontecer, precisa passar por esses alinhamentos, por essas coisas, entre elas a liberar perdão, para que a sua oração seja ouvida, para que você seja vitorioso, para que você seja, aleluia, abençoado. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, e pedir, por último agora, pedir segundo a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos rever aqui. Primeiro, aleluia, glórias a Deus. Para a nossa oração ser ouvida, nós precisamos ter a motivação correta. Não pode ser uma coisa que eu quero uma moto, vou pedir, Senhor, não, isso vai glorificar o nome do Senhor? Claro, às vezes o testemunho, né? A pessoa, você viu? A pessoa ganhou uma moto, recebeu uma moto, um testemunho, glorifica o nome do Senhor? Amém, glória a Deus, tome posse, louvado seja Deus, motivação correta. Segundo, coração alinhado e limpo. Olha, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa. Lembra da oração do Pai Nosso? Né? Orarás assim, e todo dia, toda oração, aquilo é um modelo, não é para a gente ficar repetindo o Pai Nosso, mas é um modelo para que toda vez que a gente vai orar, a gente se lembre de engrandecer a Deus, agradecer a Ele pelo nosso sustento e pedir perdão para Ele, né? Aleluia. Aí a gente diz, assim como nós também perdoamos. A Bíblia não se contradiz, Jesus não se contradiz. Senhor, me perdoa, porque eu também estou perdoando, tá bom, Senhor? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, permanecer em Cristo, não é por um momento, não é na hora do aperto, não é só na igreja,
aleluia, saiu daqui, tem uma vida com Cristo, tem um testemunho de crente, aleluia, tem o Senhor na tua vida, o Jesus indo na frente, abrindo as portas, todo lugar que você vai, Jesus vai com você, aonde você anda, Jesus pode andar com você, pode ir com você, aleluia, louvado seja Deus. Fé verdadeira, fé genuína, aleluia, não é fé no horóscopo, não é a fé na autoajuda, não, é a fé em tudo aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que é pregado aqui neste púlpito, aquilo que o profeta te fala, aleluia, a fé, louvado seja o nome do Senhor, liberar perdão, glórias a Deus. Se nessa noite tem, irmãos, alguém nessa condição, terminando o culto, corre, se a pessoa estiver aqui, corre lá, não deixa para amanhã. Olha, pode ser que você sinta até um constrangimento de fazer isso. Pode ser que não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil. Mas não deixe para amanhã. Não se ponha ao sol sobre a vossa ira, não deixe para amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Acerta hoje, Deus está falando hoje. Deus está falando agora, aleluia. A oportunidade é agora, faça isso em nome de Jesus. Se depender de ligar para alguém, liga para alguém. Agora dá para falar até no Japão, qualquer lugar. No Japão, se for ligar agora, a pessoa vai ficar brava, né? Louvado seja Deus. Mas faça isso em nome de Jesus. E por último, pedir segundo a vontade de Deus. Aqui em 1 João capítulo 5 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glória a Deus. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí, irmãos, tem um segredo. Nós não podemos confundir orar em nome de Jesus como transferir para Ele a responsabilidade, né? Porque muitas vezes nós oramos sem fé e oramos assim: Senhor, oramos para a pessoa ouvir, Senhor, se for a tua vontade, cura. E às vezes nós estamos orando assim porque nem nós acreditamos que Ele pode fazer. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Às vezes a gente ora, a situação é tão delicada, a gente olha e a gente fala assim: Senhor, se for a tua vontade. Mas muitas vezes nós oramos assim, e desculpe a franqueza, porque já fiz isso também, porque nem nós acreditamos que o Senhor pode fazer. Não, irmãos, nós oramos pedindo que o Senhor faça, e se Ele mover no teu coração, se você estiver alinhado com Ele, estiver na palavra, aleluia, se estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, é tudo isso aqui que nós estamos pregando hoje, aleluia, Ele vai mover no teu coração, e você vai com autoridade falar, e vai acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A vontade é dele, o desejo é dele, aleluia, a ação é dele, o tempo é dele, ele é soberano, mas nós precisamos pedir com fé, porque ele nos deu poder sobre os enfermos para os curar, ele nos deu poder para expulsar demônios, ele nos deu poder para orar em línguas, ele nos deu poder, aleluia, até sobre o inimigo, ele nos deu poder para expulsar demônios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vontade dele é abençoar. Deus é tão bom, irmãos, que quando a gente fala de Deus, a gente já sabe que ele tem vontade de fazer. Aleluia. Deus não tem vontade de não fazer. Aleluia. Ele não tem disposição de não abençoar. A disposição de Deus é de abençoar, é de curar, é de realizar, é de fazer. Então nós precisamos estar alinhados com ele, íntimo do Senhor, para poder vermos as maravilhas acontecerem. Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, glórias a Deus. Quantos aqui querem? Não precisa responder porque eu já sei a resposta. Quantos querem que o Senhor responda a tua oração? Talvez você esteja orando há algum tempo já por alguma coisa. Aleluia, talvez você esteja pedindo e já até passou pela tua cabeça: Deus não está me ouvindo, aleluia, o que será que eu fiz porque Deus não está ouvindo a minha oração? Aleluia, Deus está ouvindo e hoje Ele está respondendo aqui, aleluia. Deus ouviu, Deus tem ouvido a tua oração está diante dEle, aleluia, aleluia. Mas Deus é tão justo.
A justiça de Deus é tão forte, porque Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Se tiver alguma coisa desalinhada, Ele não pode responder. Ele tem poder para fazer, mas Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Quantos estão entendendo? Digam amém. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então eu quero convidá-lo para ficar em pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesta noite, aleluia, e essa palavra falou no teu coração. Tome atitude, aleluia, e conserte hoje todas essas coisas que foram faladas. Se alguém quiser depois o esboço, eu mando para você o esboço dessa pregação, para que você medite nessas coisas, e alinhe, não adapta a Bíblia com a tua vida, mas adapte a tua vida com a Bíblia, com a palavra de Deus, e você vai sair vitorioso para a glória do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós temos pregado a tua palavra nesta noite, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, meu Deus. Eu te louvo, eu te glorifico, te exalto, Senhor, e peço em nome de Jesus agora, Espírito Santo, que o Senhor possa agora visitar cada coração, Senhor, que o Senhor possa estar agora, Senhor, ó Deus, visitar cada vida nesta noite, ó Pai, ó Deus, e que essa palavra possa ter efeito, ó Deus, prático, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que o teu propósito seja alcançado, ó Pai, que o Senhor possa fazer, realizar todas as coisas que o Senhor planejou para a vida de cada um dos irmãos, para cada uma das pessoas que aqui estão nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa ser, ó Senhor, realizar todas as coisas que o Senhor planejou para esta igreja, Senhor. Nós somos a tua igreja, e nós queremos, ó Pai, ó Deus, ser, ó Pai, a extensão do teu reino. Nós queremos ser, Senhor, as ferramentas para que o teu propósito seja alcançado, que o teu propósito seja cumprido, Pai. Nós oramos agora por cada irmão, que cada um tenha força, que cada um tenha poder, Senhor, para fazer todas essas coisas, Senhor, para pedir perdão, para liberar perdão, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos, Pai querido, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a tua glória. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe. As palmas, louva o Senhor Jesus. Aleluia.